excelentíssimo senhor ministro-presidente Cristiano Zanin, excelentíssimo senhor ministro-relator Alexandre de Moraes, excelentíssima ministra decana Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro Luiz Fux, ministro Dino, excelentíssimo procurador-geral da República, professor Gonê, caros companheiros de trincheira da advocacia e todos os que aqui nos acompanham, recebo o meu mais afetuoso e fraternal cumprimento. Senhor presidente, antes de iniciar propriamente essa peroração, eu gostaria de agradecer a cordialidade, a galhardia e a atenção, ministro Dino, com que fui recebido pelos ministros desta egrégia primeira turma. E me fez recordar, ministra Carmen, um diálogo que eu gosto muito da clássica peça do Shakespeare, o Hamlet, o diálogo entre o príncipe Hamlet e o Lorde Polônio, que os artistas estão chegando na cidade, e quando os artistas estão chegando na cidade, o príncipe Hamlet fala para o Lorde Polônio, olha, cuida bem deles. E o Lorde, tentando acalmar o príncipe, fala, príncipe, pode ficar tranquilo, que eu vou tratar eles como eles merecem. O príncipe Hamlet fica desesperado e fala, por favor, não faça isso. Se a gente tratar as pessoas como elas merecem, ninguém escapa do chicote. Então, muito obrigado por terem me recebido, me tratarem muito melhor do que este advogado merece. Eu venho a esta sagrada tribuna da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em defesa, ministro Zanin, da verdade, em defesa do direito, em defesa da justiça, em defesa da honra e da reputação do general Paulo Sérgio, um homem honradíssimo, que foi comandante do Exército Brasileiro, do Exército de Caxias. E como aprendi com o ministro Dino, quem tem honra, defende. E o general Paulo Sérgio está sendo objeto de uma acusação criminal, eventualmente de um processo criminal, e como nós sabemos, o processo criminal, o procedimento, o sistema de justiça criminal, é um ritual de humilhação e degradação moral. É por isso que sempre se revela oportuno, a gente nunca pode esquecer das lições de Carrara, que o processo criminal é o que há de mais sério nesse mundo. Tudo nele deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza algébrica, nada de ampliável, nada de suposto, nada de ilação. A verdade desativada de dúvidas, eminente ministro Zanin. E qual é a acusação, a grave acusação, que pesa contra o ministro Paulo Sérgio? Diz a denúncia que o general Paulo Sérgio integrava uma organização criminosa, que o general Paulo Sérgio teria atuado para dar um golpe de Estado, para abolir violentamente, ministro Fux, abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito. E para simplificar, qual é a controvérsia que trago da tribuna, dentre tantas, mas a principal controvérsia que trago para essa tribuna para deliberação desta distinta Casa de Justiça? Existe nos autos justa causa com relação especificamente ao general Paulo Sérgio? Existe lastro probatório, ainda como advertiu o ministro Dino na sessão de hoje, ainda que seja mínimo, mas existe esse lastro probatório que concede, que confere plausibilidade à acusação com relação especificamente ao general Paulo Sérgio? E como esta corte, tem um recente julgado do eminente ministro relator, tem um recente julgado agora em 2024, relatoria do eminente ministro Fachin, da segunda turma, mas como esta corte entende a justa causa? Nós sabemos, a gente não ignora que agora não é o momento do exame profundo, mas tem que ter elemento, ainda que mínimo tem que ter. Como esta casa entende? Começando pelo inquérito 3.719, diz este Supremo Tribunal Federal, a justa causa para ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência no inquérito policial ou nas peças de informação que instrui a denúncia de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria. E nesse inquérito mais recente, agora, ministra Carmen, do ano de 2024, em que a denúncia foi rejeitada, nesta fase processual, ensina essa Suprema Corte. A proposta acusatória carece de elementos de informações sólidos, capazes de evidenciar a materialidade delitiva e o indício de autoria a denotar a impossibilidade de deflagração da ação penal por falta de justa causa. No voto, o ministro Fachin diz brilhantemente, aspas, de fato, a versão ministerial
conflita, e aqui é um ponto importante que casa com o presente caso e casa com a situação específica do general Paulo Sérgio. Diz o ministro Fachin, aspas, a versão ministerial conflita com a perspectiva fática exposta pelos colaboradores, além de se valer de pressupostos genéricos para comatar as lacunas verificadas na investigação. Então, a controvérsia é muito simples, eminente ministro Fux. Tem elementos sólidos para receber a denúncia com relação ao general Paulo Sérgio ou a narrativa constante da denúncia colide com a própria delação ou colaboração premiada? Essa é a pergunta que coloco para a deliberação deste nobre e distinto colegiado. Para tanto, eminente ministra Carmen, tem um atrevimento, ministro Gino, de convidar para examinar o que diz a prova dos autos. Qual é o principal elemento utilizado para o oferecimento da denúncia? Qual é o principal elemento? O mais badalado constante dos autos? Delação de Mauro Cid, delação do coronel Cid, colaboração do coronel Cid. E o que ela diz, eminente ministro Dino, com relação ao general Paulo Sérgio? Peço licença para fazer a leitura. Aspas. Nesse sentido, indagado sobre os elementos que têm conhecimento em relação aos referidos fatos investigados, respondeu que, depois que acabou o período eleitoral, o então presidente Jair Bolsonaro recebia diversas pessoas, sempre no Palácio da Alvorada, que essas pessoas que visitavam então o presidente formavam 3 grupos distintos. E continua mais à frente, que esses grupos aconselhavam, mais à frente, que outro grupo entendiam, esse outro grupo, palavras expressas aqui da delação, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado, que esse grupo era, ministro Fux, que esse grupo era totalmente contra isso, que o grupo era composto pelo comandante do Exército, Freire Gomes, pelo general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. A delação do coronel Cid vale ou não vale? Ou só vale para receber a denúncia? Ou só vale para acusação? E quando ele diz aqui expressamente que o general Paulo Sérgio fazia parte de um grupo que aconselhava o presidente de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, que temia que um grupo radical levasse o presidente a assinar expressões do colaborador, uma doideira. Vamos fazer vista grossa? Não vale? Poderia até se dizer, mas quando foi complementar sua colaboração, sua delação, em 21 de novembro de 24, o coronel Cid diz... Aí, nessas discussões com o general Braga Neto, então coloca outro general como ministro da Defesa. Tinham essas discussões. E tem uma mensagem constante do relatório da Polícia Federal, do general Mário. E olha, eminente ministro Dino, ministro Fux, olha o que o general Mário diz, conversando com alguém, possivelmente com o nome Caveira. Aspas. Cara, eu estava pensando aqui, sugeri o presidente até ele pensar em mudar de novo o MD, o ministro da Defesa. Segundo a lógica e a narrativa constante da denúncia, após uma eventual assinatura de decreto, seria instalado um gabinete de crise. E tinha estrutura, ministro Fux, tinha estrutura desse gabinete de crise, eminente ministra Carmen, a estrutura organizacional. O general Paulo Sérgio fazia parte dessa estrutura organizacional? Não. Não. Então, como é que ele integrava uma organização criminosa que buscava dar golpe de Estado, abolir violentamente o Estado Democrático de Direito? Como que ele fazia parte, ministro Dino, dessa organização criminosa se ele assessorava o presidente a não fazer nada? Se ele era totalmente contra golpe de Estado? Se ele temia que uma doideira fosse assinada? Se ele não integrava o gabinete de gestão de crise? Se tinham pessoas querendo tirar ele do cargo, tirar o general Freire Gomes como comandante do Exército e retirar o general Paulo Sérgio como ministro da Defesa. Com as mais respeitosas vênias, a história não fecha. E por isso que a gente fica numa situação, é porque a prova dos autos, ministro Fux, ela é contundente em demonstrar a inocência do general Paulo Sérgio. A defesa não poderia ficar calada.
A defesa não poderia fingir que não viu o que consta da delação do Cid. É prova da inocência. Não é a situação de uma falta elementos, é mais grave do que isso. É prova da inocência. E com as mais respeitosas vênias, ninguém discute aqui o brilhantismo, o professor Paulo Gonet é um exímio jurista, nada pessoal, no campo da institucionalidade, todos no mundo do direito reverenciam o professor Gonet, mas com as mais respeitosas vênias, a questão da reunião do dia 14 de dezembro, que foi colocada aqui também na sustentação oral da acusação pública, foi dito que houve o ministro da Defesa fez uma reunião no dia 14 de dezembro para pressionar os comandantes das forças. Com as mais respeitosas vênias, é uma ilação. O que disse o comandante da força, o general Freire Gomes? Peço licença para ler o que disse o general Freire Gomes. Vamos lá. Depoimento dele prestado à Polícia Federal. Aspas. Que a reunião ocorreu no gabinete do ministro da Defesa. Que na reunião, então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, disse aos comandantes que teria uma minuta e gostaria de apresentar os comandantes. Esse que eu estou lendo do Batista Júnior. Pedi para ler por lealdade a Vossas Excelências a do Freire Gomes. Aspas, mais uma vez. Indagado como se deu a apresentação feita pelo então ministro Paulo Sérgio aos comandantes das forças e qual era o teor da minuta por ele apresentado, respondeu que o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, apresentou aos presentes a minuta de decreto, que era mais abrangente que a apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro, que da mesma forma decretava o estado de defesa. E mais para frente, que da mesma forma o depoente, o brigadeiro Batista Júnior, como comandante, se posicionaram contrários às medidas constantes na minuta do decreto. Que acredita que, da mesma forma, o almirante Garnier não se manifestou sobre o conteúdo. Atenção agora, ministro Fux. Me perdoe, ministro Dino. Esse aqui é o ponto fulcral. Que o ministro da Defesa não questionou o posicionamento do depoente e do brigadeiro Batista Júnior. Mais uma vez, que o ministro da Defesa não questionou o posicionamento do depoente e do brigadeiro Batista Júnior. Então, como afirmar, ministra Carmen, que o ministro da Defesa teria pressionado o comandante do Exército e o comandante da Força Aérea? Se eles dizem, o brigadeiro Batista Júnior, o comandante da Força Aérea, disse que o general Paulo Sérgio ficou calado. Se o próprio general Freire Gomes, tinham 4 pessoas naquela reunião, 2 delas falaram que o ministro da Defesa não questionou. E aí um detalhe. Então, pressionar, com as mais respeitosas vênias, não é uma verdade, é uma distorção, é uma ilação. E aqui um detalhe muito importante, uma nuance, eminente ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, o general Paulo Sérgio era ministro da Defesa. Como nós sabemos, ministro Cristiano Zanin, o país estava polarizado, era carta, era grupo de WhatsApp. O general Paulo Sérgio tinha a responsabilidade de evitar uma ruptura, de manter a unidade das Forças Armadas. Os comandantes de forças tinham que ter conhecimento, eventualmente, se existia, segundo a denúncia, existia uma minuta, os comandantes de força tinham que ter conhecimento. E ele não pressionou, isso é inequívoco. Fez a reunião, sondou e pronto. Então, com as mais respeitosas vênias, não existem elementos sólidos com relação ao general Paulo Sérgio, e como este Supremo Tribunal Federal já decidiu, eminente ministro Zanin, a denúncia, a narrativa constante da acusação colide com a própria delação premiada e com os demais elementos de prova, que são contundentes. Me perdoe, eminente presidente, mas também aprendi com o ministro Dino, é a contundência dos justos. É a contundência dos justos. Me encaminhando para o final, ninguém sabe melhor do que Vossa Excelência, eminente presidente, ministro Cristiano Zanin, que a advocacia é luta e esperança. Luta pelo direito e esperança que o direito triunfe. Cultura nos exortava a ter fé no direito como o melhor instrumento para a convivência humana, ter fé na justiça como destino natural do direito. Porém, para além de ter fé na justiça, para além de ter fé no direito, eu tenho confiança que esta primeira turma tomará, ministra Carmen, a melhor decisão, porque existem juízes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e que na tarde desta terça e quarta-feira triunfe o direito e a denúncia com relação ao general Paulo Sérgio seja rejeitada. Me perdoem qualquer excesso, muito obrigado pela atenção.